Então, pessoal, vamos relembrar aqui, então. Em primeiro lugar, na aula passada, a gente encerrou a unidade 1. Eu não li aqueles últimos slides lá sobre gerações. Cada um só dá uma lidinha, mas eu expliquei. E eu mandei um vídeo para vocês, falando das gerações. Muito legal, um vídeo lá do Jornal da Globo, explicando aquelas questões. Depois do intervalo, eu dei uma explicada, né, nessa questão aí das diferenças de gerações. Só para recapitular, na aula passada, né, eu tinha voltado do intervalo e falado, pessoal, está vendo aí o porquê da dificuldade de se trabalhar numa empresa? Por que existe tanto conflito numa empresa? Por que é tão difícil lidar com o ser humano? Em primeiro lugar, tem as diferenças de gerações. Nós vimos lá no vídeo, cada um pensa de um jeito. Tem aquele cara lá, o Baby Boomer, que tem uma cabeça, nasceu, nem se sonhava em internet ainda. Um mundo completamente diferente do nosso. E, né, e a cada geração que vai passando, as novas gerações, elas vão já nascendo num mundo tecnológico, um mundo que tudo acontece de uma forma mais veloz. Então, isso também vai gerando mais ansiedade nas pessoas de hoje também. Então, os jovens de hoje, parece que eles têm mais ansiedade, porque estão acostumados com a velocidade do mundo, muito diferente do mundo lá dos baby boomers e do pessoal da geração X, que nasceu num mundo que não tinha internet, era aquela vagareza, tudo era difícil, devagar, lento. Então, isso causa uma diferença entre essas pessoas dessas gerações, pontos de vista diferentes. Os mundos deles são diferentes, a forma de tomar decisões são diferentes, a forma de enxergar o mundo são diferentes. Fora isso, tem as diferenças das personalidades que a gente vai ver no teste de hoje, nos testes de hoje. Tem teste da dominância cerebral, cada um pensa com um lado do cérebro. Tem o teste do MBTI, são 16 tipos de personalidade diferente o MBTI. Pensa bem, cada pessoa com aquele tipo de personalidade lá do estudo do MBTI que a gente vai ver, cada pessoa daquela tem uma personalidade diferente. Então, imagina só, bota isso tudo dentro do caldeirão, lá dentro da empresa, pessoas com personalidade diferente, que nasceram em eras diferentes, em períodos diferentes, mundos diferentes. Então, gente, vai haver conflito de ideias, com certeza. Não tem jeito, as pessoas não pensam igual. Vai haver conflitos de ideias. Então, se a empresa não souber trabalhar isso internamente na empresa, não tem como. Aí vira esse caos que vira aí uma maioria das empresas que a gente vê. A competição, um querendo puxar o tapete do outro, as brigas, as rixas internas por diferenças de opiniões, a diversidade que existe dentro de uma empresa. Quando a diretoria e a alta cúpula da empresa passa isso para toda a empresa, aplica esses testes internamente dentro da empresa, faz as pessoas entenderem que existem essas diferenças. Aí eu falei na aula passada, não quer dizer que vai acabar com os problemas, não. Mas vai amenizar. Ajuda, mas ajuda demais. Que a gente passa a entender melhor a cabeça do outro e por que o outro age daquele jeito. A gente passa a suportar mais as outras pessoas. E com isso reduz drasticamente os conflitos internos nas organizações. Não vai acabar, mas vai reduzir. Então, na aula passada, pessoal, só relembrando aqui, eu tinha visto com vocês, eu tinha falado sobre as inteligências de Gardner, as múltiplas inteligências de Gardner. O que eu falei com vocês? Eu fiz o teste aqui, onde eu mostrei para você como fazer isso manualmente, para você ir por eliminação. Então, lembra que nos meus testes eu fui eliminando, eu eliminei a matemático, lógico-matemática, espacial, corporal sinestésica, eliminei intrapessoal. Aí sobrou 3, a verbal, musical, interpessoal. E aí a forma de fazer, eu fiquei com 3, e todas as 3 eu tenho aquela inteligência. Eu falei, eu vou eliminar mais uma. Dessas 3, se eu tiver que eliminar uma, qual que eu vou eliminar? Ficar com 2, aí eu eliminei a verbal. Fiquei entre musical e interpessoal. Então, realmente é uma dúvida tremenda.
Mas aí eu tenho aquele aplicativo que eu mandei lá, um link, aplicativo não, é um link de um site, eu mandei lá no grupo, que aí eu também, depois de me analisar, eu reconheço que a minha principal inteligência é a musical, e eu faço o teste, ele dá a inteligência musical. Então, aí eu faço o teste lá no aplicativo, dá realmente a musical. Então, esse foi o primeiro testezinho nosso, tá? Eu mandei lá o link do site para vocês. Vamos dar sequência. Depois da descobrir a nossa inteligência predominante, você faz um testezinho para entender a sua preferência vocacional predominante. E também gera dúvidas também. Você fica em dúvida normalmente em 3. Aí você precisa escolher qual é a sua vocação predominante. Vanusa chegando. Qual é a sua vocação predominante? Então, vamos lá. Vamos ler o texto aqui e nós vamos fazer o teste já já. As preferências vocacionais estão realizadas com aquilo que cada pessoa gosta de fazer ou tem bastante interesse nos assuntos a ela relacionados. De acordo com a figura do próximo slide, cada preferência é diametralmente oposta à outra. Como assim, professor? Não entendi isso. Calma que você vai ver a figura, você vai entender. As opções de preferência, elas são opostas, então, umas às outras. Diametralmente opostas. Nós vamos ver, já já. Tem 6 tipos de preferência. Tá? Assim, geralmente, o espírito realístico é oposto ao social. O espírito convencional é oposto ao artístico. O espírito empreendedor é oposto ao investigador. Nós vamos ver. Em geral, as pessoas são dotadas de mais de uma preferência. Existem pessoas, como eu falei, que podem ter 3 preferências. Fica em dúvida sempre entre 3. Mas são 3 que não são opostas. Porque a realística, convencional e empreendedora, como o que a Venato deu aqui de exemplo, elas não são opostas umas às outras. Como é que é isso, professor? Não está claro ainda. Calma, vamos ver aqui o desenho e depois eu vou explicar e vou fazer um teste como se eu estivesse fazendo para você entender. Então, esse estudo foi criado por John Holland, um estudo famosíssimo, muito respeitado no meio acadêmico, tá? Esse autor aí, John Holland, muito falado, tá? Ele criou esse estudo e falou o seguinte, estas preferências vocacionais, elas são opostas, o realístico, ele é oposto ao social. O convencional é oposto ao artístico. E o empreendedor é oposto ao investigador. Então, você, de repente, pode ter 2 preferências vocacionais, ou até 3. Normalmente, você fica em dúvida entre as 3. Mas aí, o que ele fala? Você pode ser realístico, convencional e empreendedor, por exemplo. Você não pode ser, ao mesmo tempo, realístico e social ao mesmo tempo, porque elas são opostas. Ou a pessoa tem uma preferência ou tem a outra. Você falar, não, professor, eu sou ao mesmo tempo convencional e artístico. Não tem como. Ou a pessoa é convencional ou ela é artista. São opostas. Então, de repente, você fica em dúvida, por exemplo, realístico e investigador. Pode ser. Que elas não são opostas. Vamos ver, então. Para você identificar a sua preferência vocacional predominante, você vai também por eliminação. Mais ou menos como eu fiz, deixa eu pegar um papel aqui para ir fazendo junto. Mais ou menos como eu fiz na aula passada com vocês, eu vou também fazer por eliminação. Vou pegar os 2 primeiros joguinhos que são opostos. Realístico é oposto ao social. Dessas preferências aqui, qual é a predominante em mim? Eu tenho. Por exemplo, vou olhar então primeiro realístico, se isso bate comigo. Pessoa realística prefere prática e prefere lidar com coisas concretas. Acho que não é bem eu, não. Não gostam de lidar com abstrações ou com pessoas. Não, já vi que não está batendo comigo, porque eu amo lidar com pessoas e eu amo essas abstrações. Por isso que eu sou músico, sou professor de RH, de marketing, adoro, não sou muito ligado a coisas concretas. Então, ela prefere trabalhar com coisas que possa tocar e ver, tem interesses voltados para assuntos concretos e mecânicos. Já estou vendo que não estou me identificando muito, não. Para ganhar tempo, para não ficar lendo tudo aqui, ganhar um tempinho, eu vou pular, vou ver o social aqui se bate comigo.
A pessoa dotada de interesses sociais está orientada para outras pessoas, para o convívio social, sim. Extrovertida, popular, relacionada com o bem-estar das outras pessoas, sim. Gosta de desenvolver, ensinar, ajudar, orientar, pronto, fechou. Já é euzinho aí, ó, escrito. Então, vou anotar no papel aqui. Dentre esses dois aí, eu fico com a social. Acabou minha caneta, peraí. Fico com a social. Vou por eliminação. Esses dois joguinhos aí também são opostos, ó. Convencional e artístico. Entre os dois, deixa eu ver o que está mais certo comigo. Convencional, a pessoa prefere trabalhos ordenados e definidos, baseados em regras e regulamentos. E a primeira linha, eu já vi que não tem nada a ver comigo. Vamos só mais uma linha para ver lá. Prefere trabalhar em grandes organizações? Eu até que gosto de trabalhar em grandes organizações. Mas, lá, dentro de uma hierarquia, seguindo ordens, ixi, não tem nada, comigo não bateu muito, não. Eu vou pular, vou para o outro para ver. Para a gente poder também ganhar tempo. Né? Então, atrasamos um tiquinho a aula por causa da live, então vou tentar ganhar um tempinho aqui. Deixa eu ver o artístico. Só pelo nome já aparece comigo, né? Sou músico e tal. A pessoa artística prefere a autoexpressão criativa de suas ideias, convicções e emoções, sim. É sensitiva, emocional, original, sim. Independente, sim. Então, eu já vi, eu também já fiz esse teste, eu sei que para mim, entre esses dois aí, para mim, é o artístico que dá mais certo. Eu estou eliminando. E agora tem o último joguinho dessas duas preferências, que também são opostas. Eu vou ver dessas duas qual dá mais certo comigo. Empreendedor. Pessoa gosta de ação, conquista e risco, sim. Trabalhar em direção a objetivos, metas, sim. Tem facilidade de comunicação, prefere vender ideias, liderar pessoas. Já fechou. Gosta de persuasão e de negociação? Fechou também. Sou eu. Então tem tudo a ver comigo. Só para tirar dúvida, deixa eu ver o outro lá, que é o oposto, né, que eu acho que não vai bater. É investigadora, tem espírito cientista, prefere problemas abstratos que exigem solução, investigação. Não é muito orientada para lidar com pessoas, e não, prefere... Não. Realmente é o empreendedor. Então, pessoal, dessas 6 preferências vocacionais que eu tinha, do John Holland, eu já eliminei 3, ó. Escrevi no papelzinho as 3 que eu li e falei, isso aqui tem a ver comigo. Só que gera muita dúvida. Agora, eu preciso fazer com calma uma reflexão para eu poder entender qual dessas 3 realmente batem mais com a minha personalidade, com a minha preferência vocacional. Então, gente, isso a gente fica muito na dúvida às vezes. Por isso é que eu gosto que o aluno, às vezes, faça esse teste com calma depois. Aqui, agora, ele pode ir fazendo junto comigo aí, tá? Mas eu aconselho depois o aluno para tirar um tempinho no final de semana, aí, uma hora que ele tiver uma horazinha aí com calma, sozinho, tranquilo, fazer o teste e se analisar realmente para poder entender assim, ó, fiquei na dúvida aqui entre 2. Dessas 2, qual é a que realmente é a preferência que dá mais certo comigo? Janilde, seja bem-vinda aí, minha querida. Entendeu? Então, aí, gente, como eu já fiz... Eu consegui entrando pelo celular do meu marido. Ah, mas agora, graças a Deus, deu certo. Jesus seja louvado. Então, gente, ó, eu tinha época aí que eu achava que esse empreendedor dava mais certo comigo. Depois eu percebi que não, que na verdade é o artístico realmente que dá mais certo comigo. Hoje eu vou optar pelo artístico. Então, ó, aí agora que eu defini a minha inteligência predominante, nós fizemos na aula passada, eu mandei o link lá do site para você fazer, quem não fez ainda depois vai fazer, mas definindo a sua inteligência predominante, definindo a sua preferência vocacional, você cruza uma com a outra, ó. Olha lá. Chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça, né, os blocos. Tem gente querendo entrar aqui ainda, peraí.
Você junta as peças e começa a construir seu perfil pessoal. Aí o autor aqui, o próprio Kevenato, ele fala, esses exercícios não são como um horóscopo, tem um fundamento científico. Isso aqui tem nada a ver com esses negócios que a gente vê aí, de horóscopo. Não, isso aqui foi desenvolvido, esse John Holland aí, procura saber quem foi esse cara para você ver. O outro cara lá, o Gardner, né? As múltiplas inteligências de Gardner, são pessoas respeitadíssimas nessa área aí de psicologia, esses troços aí, né? E são estudos científicos desenvolvidos com base em teses de mestrado e doutorado. Não é uma coisa assim, criada da cabeça do camarada lá, entendeu? Tem um fundamento científico. Porém, o próprio Kevenato chama a atenção, olha lá, tá aqui, isso aqui não é igual uma matemática. Matemática, 2 mais 2 é 4. Ponto, acabou. Não tem jeito de 2 na matemática, não tem jeito de 2 mais 2, talvez ser 5. Não. Não tem jeito. 2 mais 2 é 4. Agora, quando a gente está mexendo aqui com o cérebro humano, então é uma coisa muito subjetiva. Olha lá, estou mexendo com características intangíveis, invisíveis. Há uma margem de erro, o próprio Kevenato fala. Por isso é que eu peço para o aluno fazer com todo cuidado. Não fazer o negócio correndo às pressas de qualquer jeito, sem pensar e sair marcando. Quando for fazer o teste lá no site, tem aluno que sai marcando o negócio de qualquer jeito lá, querendo terminar o teste logo. Aí, de repente, ele pode marcar uma opção lá que não foi a melhor opção. Aí, no final, dá um resultado que ele vira e fala, ih, o resultado não deu certo para mim, não. Mas também ele fez o teste correndo também. Você vê, eu peço. Depois, tire um tempinho, faça esse teste com calma, todos os testes que eu vou mandar para vocês, tá? Se ficou na dúvida, refaça o teste. Tá? É bom de fazer e tal. Mas, assim, ó, na maioria dos casos, os testes batem, tá? E aí, o próprio Kevenato fala, um diagnóstico mais seguro também, você pode procurar com um especialista da área. Que eu, por exemplo, eu não sou psicólogo. Eu sou administrador de empresa. Eu estudei muito sobre carreira e estudei esses testes aqui. Tem um monte de livros aqui que falam sobre esses testes. Eu procurei estudar esses testes. Esses testes aqui, gente, eles não são testes exclusivos de uso de um psicólogo, não. Testes que tem aí na internet, aberto aí para quem quiser fazer. Testes de autoconhecimento, né? Então, a gente acaba desenvolvendo, conhecendo melhor esses testes, tem condições de aplicar o teste e tal. Agora, um psicólogo formado mesmo, né? Ele tem mais condições, de repente, ajudar uma pessoa a se conhecer melhor, a se aprofundar mais. Então, para você, uma hora que tiver uma oportunidade também, você pode pegar esse teste que você fez aí e discutir com o psicólogo para você terminar de se conhecer melhor, realmente. Às vezes, alguma coisa que não bateu muito, assim, você trocar uma ideia com o psicólogo para ver, até para você realmente se conhecer. E aí, agora, vamos juntar as pecinhas do quebra-cabeça, ó. Aqui em cima, ó, aí tem vários slides. Cada um com uma inteligência aqui em cima, ó. Aqui em cima a inteligência, ó, lá, de baixo para cima, intrapessoal, interpessoal, corporal sinestésico, espacial, a minha aqui, ó, identificar musical. Então, se a minha inteligência é musical e a minha preferência vocacional é o artístico, olha lá o cruzamento, as profissões mais adequadas. Instrumentista, solista, vocalista, cantor, roqueiro e dançarino. Só o dançarino que eu não gosto. Mas o resto aqui, gente, ó, realmente eu vim para o Rio de Janeiro, foi para mexer com música. Eu não vim aqui para dar aula, nem para trabalhar, não. Eu nasci numa família de músicos. Só que todos vocês sabem, né? De alguns anos para cá, depois que veio essas sites de download de música, que essas gravadoras faliram, que a música mudou completamente. Foi no período que eu estava chegando aqui. Esse mercado mudou completamente. Então, hoje, você viver de música hoje é muito difícil.
Existem pessoas que vivem, mas não é fácil. Né? Então, eu, num determinado momento lá quando eu cheguei aqui, que eu vi que esse mercado estava tão difícil, eu pensei, eu vou terminar minha faculdade, eu vou formar uma profissão, eu vou me garantir primeiro, depois eu vou brincar de música. Né? E hoje, eu até estou voltando a minha carreira muito para isso. Eu estou fazendo curso de produção musical, estou montando meu home studio aqui em casa. Hoje, cheguei aqui em casa, entre o intervalozinho que deu do meu lanche com a live, eu estava atrás de um baterista, que eu vou começar a ter aula de bateria, o único instrumento que falta para eu aprender. Eu toco guitarra, violão, teclado, piano, baixo, e relativamente bem. Estudei piano clássico. Estudei piano clássico, toquei em concertos, piano clássico e tal. Estou estudando produção musical. Uma hora, se Deus vai abrir as portas para mim, eu realmente vou seguir minha vida como instrumentista, como músico, vocalista, cantor. Estou lançando meus discos. Gravei esse ano aí 5 discos aqui em casa meus, tudo de música minha, autoral minha. Estou mandando para essas gravadoras para ver se alguém se interessa, né? Mas vamos ver o que acontece. Deixo o nosso destino, vamos deixar nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz, né? Deus quiser, uma hora a porta vai se abrir. Enquanto isso, eu fiquei trabalhando como administração de empresa. E aí, pessoal, você depois faça com calma o seu teste, né? Esse que nós acabamos de ver do teste de preferência vocacional é o único que eu não tenho um link. Eu não achei um link de um site que você possa fazer sem ser manual, sem ser por eliminatório. Os restos todos, da agora para frente, todos têm. Eu vou explicar o teste e vou mandar para vocês. Eu já vou até mandar aqui agora, ó. Esse próximo teste agora, traços de personalidade, é o MBTI, que é muito bacana. Então, deixa eu aproveitar e já mandar tudo para vocês aqui. Quer ver? Deixa eu achá-los aqui, só um minutinho. Deixa eu verificar. Eu mandei para a turma de ontem aqui, ó. Eu vou mandar o das inteligências também de novo, tá? Para mandar tudo lá. Às vezes o negócio ficou perdido lá para cima. Então, eu estou mandando o teste de inteligência, o teste de personalidade do MBTI, a dominância cerebral e o teste DISC. Estou mandando agora lá no grupo para vocês, tá? Mandei lá, ó. Inteligências de Gardner, personalidade do MBTI, dominância cerebral, teste DISC. Eu vou explicar os testes aqui, depois você faça lá com calma no site. E no final, quando eu acabar de explicar o site aqui, eu vou te explicar como montar o trabalho que você vai mandar para mim. Esse PowerPoint que eu uso é só para explicar o trabalho. Você vai me mandar o trabalho no Word. Então, vamos lá. Traços de personalidade. Além do tipo de inteligência e das preferências vocacionais, outro aspecto importante para a escolha da carreira é o autoconhecimento dos traços de personalidade predominantes. A personalidade refere-se ao padrão típico de comportamento de uma pessoa frente ao ambiente que a rodeia. Cada pessoa apresenta certos traços de personalidade que a identificam e personalizam. Deixa eu só, antes de eu seguir, gente, só falar uma coisa para vocês aqui, ó. Espero que esteja tudo bem. Antes da aula, aqui na minha casa, parece que no pré, estava tendo um pequeno problema de internet. Vários momentos da live lá, começou a falhar a minha internet, teve uma hora que eu não consegui acompanhar a live. Então, parece que normalizou a minha internet. Parece que normalizou. Se, por acaso, eu começar a falar e começar a travar, acontecer qualquer coisa, por favor, vocês tentem me gritar aí, abram o microfone, tentem me gritar, ou me avisem lá no grupo lá, que às vezes eu me entusiasmo aqui, tô lá vendo o meu slide lá, falando, e não percebi que a minha internet caiu e eu tô falando sozinho aqui. Tá bom? Então vocês me avisam lá. Mas tá todo mundo me ouvindo bem aí, né? A internet tá legal, não tá tendo problema não, né? Fernanda, tudo bem. Júlia? Então, então ótimo. Então, vamos lá. O que são esses traços de personalidade, então? É o teste do MBTI, olha lá, ó.
Existem vários estudos destinados a definir os traços de personalidade das pessoas. Usaremos aqui um resumo da teoria de Carl Gustav Jung, que é chamada teoria junguiana, que foi ampliada por Catherine Cook Briggs e sua filha, Isabel Briggs Myers. Por isso que chama MBTI. Uma parte, uma abreviatura, né? É um indicador e Myers-Briggs Tape Indicator, que é a abreviatura dos sobrenomes da mãe e da filha. Briggs Myers. Myers-Briggs. Entendeu? Por isso que chama MBTI. O objetivo desse teste, gente, é identificar seu tipo de personalidade. Tem 16 tipos. Por que são 16? Porque esses autores aí desenvolveram esse teste e você tem agora 4 opções para você escolher entre 2 joguinhos, tá? E essas 4 opções você vai escolher 4 letras. A combinação dessas 4 letras podem dar 16 possibilidades. 16 possibilidades. Então, a primeira coisa lá, ó, você vai escolher, com relação ao seu mundo favorito, você é uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida? Vamos ver já já. Com relação à informação, como é que você processa a informação que você recebe? Com base na sua sensação ou com base na sua intuição? Nós vamos ver. Como é que você toma suas decisões? Com base no pensamento ou no sentimento? Como é que é a sua estrutura? É com base no julgamento ou na percepção? Vamos entender melhor. Vamos entender lá. Ó. Aqui é igual, parecido com aquele outro teste. Você vai por eliminação. Olha lá, e você vai juntando as letrinhas. Entre a extroversão e a introversão, qual é a sua opção? Como é que é o seu mundo favorito? Você é uma pessoa mais extrovertida ou uma pessoa mais introvertida? Então, olha lá, ó. Eu vou fazer um teste também junto com vocês, para você entender. A pessoa, extroversão, a pessoa prefere focar no mundo exterior, direcionada para a energia externa, necessária para transformar em ação. Inclinação natural para contatos com pessoas. Fala de si com facilidade. Opa, então, fechou. Para mim, eu não tenho a menor dúvida. Tem hora que você fica um pouco na dúvida. Mas aí você vê qual é a mais predominante em você. Que aí, ó, vou só começar a fazer o próximo, mas eu já vi que dessas duas aqui, ó, eu estou muito mais para a extroversão. A introversão, ela prefere focar o mundo próprio. Né? Tendência natural para pensar e trabalhar sozinha, não fala muito de si. Então, eu vivo falando tudo da minha vida. Minha vida é um livro, todo mundo sabe tudo da minha vida. Sabe, eu não tenho problema nenhum de falar das coisas da minha vida. Então, eu fico com a letra E. Beleza. Próximo joguinho. Quando eu recebo uma informação, como é que eu processo? Com a sensação ou com a intuição? Vamos primeiro, sensação. A pessoa prefere focar em informação básica que recebe e processá-la com objetividade e precisão. Não sei não. O objetivo, ou sensitivo, é objetivo. Eu não sou um cara muito objetivo. Confia no que é palpável e não em pressentimentos. Não gosto de aplicar metodologia. Eu até gosto, de certa forma, de certas metodologias. Mas não, indicado para trabalhos de rotina, de conferir, não, eu odeio tudo que é muita rotina, normas, procedimentos, não é comigo. Então, provável que seja o M, da intuição. A intuição, a pessoa prefere interpretar a informação e adicionar algum significado próprio subjetivamente. O intuitivo é subjetivo. Confia em pressentimentos, em suas percepções. Gosta de testar novas maneiras de fazer as coisas, sim. Indicado para atividades de criação, trabalhos não rotineiros, sim. Então, também já identifiquei que desses dois aí, eu estou mais aqui para intuição, N. É N, por enquanto. Vamos lá. Como é que eu tomo minhas decisões? Com base no pensamento ou no sentimento? Vamos ver pensamento. A pessoa que toma decisões com base no pensamento se baseia em fatos concretos, colhidos do mundo real. Habilidade em analisar e resolver problemas. Firmeza nas decisões. Ih, não. Acho que não. Franqueza e racionalidade nos contatos. Não. Então, já acho que não é muito bem eu, não. Vamos ver o outro ali. A pessoa toma decisões com base no sentimento, se baseia em pessoas e circunstâncias, situações subjetivas, sentimentos próprios. Habilidade em construir relacionamentos e ser persuasivo. Sim. Maleabilidade nas decisões. Sim. Preocupação com o sentimento dos outros? Ixi, fechou também. Sou eu escrito.
Então, letra F. Então, já tem E, N, F. Para concluir, julgamento ou percepção? Vamos ver. Julgamento. A pessoa prefere um estilo de vida mais decidido e estruturado? Acho que não. Senso de urgência em tomar decisões? Ih, posso parar por aqui e resolver, porque eu fico protelando até os 48 do segundo tempo para tomar uma decisão. A coisa mais difícil do mundo tomar decisão. Somente fica tranquilo após tomar a decisão? Não, já posso parar por aqui. Deixa para me certificar, deixa eu ver o outro, né? Percepção. A pessoa prefere um estilo de vida mais adaptável e flexível, sim. Prefere colher o maior volume de informações para tomar decisão segura? Sim. Não se incomoda de protelar decisões até a última hora? Nossa! Eu sou aquele cara, quem é da área de contabilidade, por um acaso estiver aí, que sabe, eu sou aquele cara que eu só faço a minha declaração de imposto de renda no dia 30 de abril, no último, 10 horas da noite eu resolvo. Eu estou lá ligando meu contador aí, meu imposto de renda. O cara falou, meu Deus, mineiro, de novo? Você vem me ligar no dia 30, por que você deixou para a última hora? Porque, eu sou assim. Coisa mais, é até ruim, até péssimo isso, mas é a minha cabeça. Véio. Então, aí, ó, só letra P. Então, ó, ENFP. Tá, meu joguinho de letrinhas. E aí, gente, ó, você pode fazer ele aqui manualmente, ó, em NFP. Você pode fazer manualmente, eu tenho lá. O segundo link lá que eu mandei, não sei se chegou na ordem para você que eu mandei, vai estar escrito, teste gratuito de personalidade, 16 personalidades. Não dedo, faça agora não, porque esse teste ele é um pouquinho longo. Eu aconselho você a fazer esse teste depois da aula, que você faça com calma. Porque esse teste, ele talvez seja o mais longo deles. Ele não é um testezinho rapidinho, não. Você tem que ter uns 15 minutos aí, ou 15, 20 minutos para você poder fazer o teste com calma. Mas ele te dá a resposta precisa. E aí, gente, ó, no material que eu mandei para você, eu coloquei lá um resumo das 16 possíveis opções. Quer ver? Aí você, depois de achar suas 4 letrinhas, você procura. O meu é ENFP. Ali, ó, já achei, ó, ENFP. Olha lá, entusiasticamente interessado, imaginativo, vê a vida plena de possibilidades. Ixi, só euzinho inscrito. Sou euzinho, é espontâneo, flexível. Muitas vezes se baseia na sua habilidade de improvisar, na sua fluência verbal. Se você depois também quiser mais informações sobre o seu jogo de letras, se você for lá no Google, direto no Google lá, ó, digitar ENFP. Olha, eu pus errado, ENFP. Olha lá, ó, eu sou o ativista. Ó, aí aqui, gente, ó, tá falando uma série de coisas a respeito do meu tipo de personalidade, ó. Tá vendo? Olha lá, personalidade ativista, sou eu. Olha lá, ENFP. Esse azinho aqui é o site aqui, ele aparece uma outra letrinha, que é a de ativista. Tá? Olha lá. Aí você vai ver lá, ó, você pode mudar o mundo com apenas uma ideia. Está falando um monte de coisa sobre mim. Aí eu peguei esse texto aqui, ó, e já copiei lá para o trabalho. Tá? Você pega e copia para o trabalho. Tá? E aí, depois você tenta fazer esse teste lá, direto naquele link que eu te mandei. Mas deixa para tentar fazer depois, que ele é um pouquinho demorado. Depois que eu encerrar a aula, aí você faça esses testes todos aí, conclui seu trabalho. Se quiser, já pode até me mandar atividade supervisional dessa semana. Esses testes são tranquilos de fazer. Tá? O trabalho vai ter, depois copiar do site lá o resumo da sua personalidade lá para o trabalho. E depois, o maior trabalho é você construir sua análise SWOT. No final, eu vou ensinar. Gente, vamos para o próximo teste, os 2 últimos agora. E, né, encerrar. Ó, dominância cerebral. Dominância cerebral. Gente, esse teste da dominância cerebral, eu tive uma experiência muito interessante com esse teste, profissionalmente falando.
Naquela empresa, esse teste, na verdade, foi que me começou a abrir minha cabeça para esses testes de personalidade que eu não conhecia. Eu fiz lá em 2010, 2011, não sei. Numa vez, eu estava lá naquela empresa que de vez em quando eu cito aqui, que eu trabalhei em Copacabana, era uma empresa grande lá, eu era gerente comercial, tinha a minha equipe. Deixa eu contar a história para você entender, gente do céu. É interessantíssimo. Lá nessa empresa, era uma empresa bacana, eu trabalhava lá, era feliz lá, mas a empresa tinha um problema sério. Sabe o que era? Os gerentes, eles não davam certo entre si, era uma coisa horrorosa. Eu era gerente comercial, sabe? O santo não batia com o gerente lá de informática. Gerente de informática não dava certo com o outro gerente lá financeiro. Gerente financeiro, o santo dele não batia com o outro gerente lá do setor de economia. Era um inferno o negócio, sabe? Os gerentes não se entendiam. Gente, os donos da empresa lá, os diretores, eles ficavam loucos tentando resolver. E não sabia mais o que fazer para tentar resolver esse problema. Sabe? E para você ter uma ideia, sabe? A gente achava, eu acho que cada um achava, um dia a gente conversou sobre isso, eu vou contar a história, mas só para você entender. Quando a gente conversou, sabe? Aí todo mundo falou que um achava que o outro ficava pegando no pé dele, ficava de picuinha. Então, para você entender melhor, o que acontecia comigo lá? Vou dar um exemplo. Esse cara da informática, eu ficava achando que ele me boicotava. Então, um dia, eu estava com uma cliente sentada na minha mesa, na minha sala lá, convencendo a mulher de assinar o contrato com a nossa empresa. Um cliente que ia ser super bem-vindo na empresa, um condomínio luxuosérrimo. Nós já estávamos ansiosos para fechar aquele contrato. Quando eu convenci a mulher de assinar o contrato, a mulher virou e falou assim, Eduardo, então tá bom, a mulher já pegou a caneta. Falou assim, Eduardo, então pode imprimir esse contrato aí que eu já vou assinar o contrato já. Eu falei, nem acredito, nossa senhora, foi aquela bênção, né? Gente, quando eu fui imprimir o contrato, a impressora emperrou. Engasgou o papel lá dentro, lá a impressora travou, e eu pelejando para consertar e não conseguia, e a mulher lá com a caneta na mão para assinar o contrato. Eu peguei o telefone e liguei lá para o gerente da informática. Fulano, pelo amor de Deus, tem como você mandar o assistente aqui para arrumar minha impressora, que deu problema aqui e a cliente está aqui esperando. O que o cara falou? Eduardo, infelizmente eu não posso, não tem jeito. Você sabe como é que são as normas da empresa? Você tem que ir lá no site da empresa, abrir, lá na nossa intranet, abrir um requerimento, me mandar o requerimento solicitando o técnico. Esse requerimento cai numa fila. Quando você chegar lá na sua vez, nós vamos analisar a prioridade para ver se precisa mandar o técnico. Ou seja, ia mandar o técnico no final do dia. Eu falei, fulano, você não está entendendo, cara. Eu sei que tem uma regra da empresa. Só que agora é diferente, eu estou com a cliente aqui na minha frente. A mulher está esperando eu imprimir o contrato para assinar. Ele virou e falou, mas só que é regra, é norma da empresa, você tem que fazer o requerimento, eu não posso mandar o cara lá. Eu falei, cara, esse cara está de perseguição comigo, não pode, porque qualquer um ia entender, ué. Eu sei que tem a regra na empresa. Eu sei que quando eu preciso de uma manutenção no meu computador, eu tenho que abrir o requerimento, e aí o gerente lá da informática vai analisar o problema, vai mandar o técnico para ir lá resolver o meu problema. Só que era um caso diferente, eu estava com a cliente na minha frente. E o cara bateu o pé e falou, não posso mandar não, você manda lá. E acabou, gente, a mulher foi embora para casa e não assinou o contrato. O que a gente pensa? Cara, esse cara tá de marcação comigo, sabe? Aí, gente, o que aconteceu? Isso é um exemplo, né? O que aconteceu? Quando aí o dono da empresa lá, de tanto ver esses problemas, esses conflitos, ele contratou uma consultoria de RH especializada, muito boa, que foi lá e fez um estudo lá com a gente, identificou esses problemas, e chamou a gente um dia lá e fez esses testes da dominância cerebral. Gente do céu, vocês não acreditam, não, porque aí cada um dos gerentes fez o teste. E cada um dos gerentes deu o seu resultado. E o cara da consultoria foi explicando para a gente os resultados. Como é que cada um pensava.
como é que cada um agia. E aí que a gente foi entendendo, foi cair na ficha. Porque, por exemplo, gente, ó, tem pessoas que pensam predominantemente com o lado direito. No meu caso, por exemplo, pessoas mais ligadas a artes, pessoas ligadas a sentimentos. Tem outras pessoas que pensam com o lado esquerdo, que é o caso desses caras lá. Eles são mais ligados a números, a lógica, a essas coisas. Tem pessoas que pensam predominante com a parte da frente e tem pessoas que pensam predominantemente com a parte de trás. Então, isso dá quatro quadrantes, ó, 4 tipos de pessoas. Tem uma pessoa, que igual no meu caso sou eu, ó, eu penso mais com a parte direita de trás do cérebro, eu sou o relacional. Tem pessoas que usam mais a parte direita da frente do cérebro, que é o experimental. Tem pessoas que usam mais a parte esquerda da frente, que é o caso desse cara da informática, é o lógico, é o analítico. Por isso que ele é programador de computador. O cara, ele gosta de lógica, de coisa analítica. E aí, ó, tem um cara que pensa com o lado esquerdo de trás, que é o controlador, que é o camarada mais organizado, que é mais detalhista, planejador. E aí, gente, nós fomos entendendo como é que cada um pensava, e o cara foi explicando. E aí você vai vendo direitinho a personalidade da pessoa. Gente. Então, para você ter uma ideia, esse cara lá da informática, ele era o analítico. Por que ele tinha que cumprir a regra? Porque a cabeça dele, gente, na cabeça dele, se tem uma norma, tem que ser cumprida. Ele não passa por cima da norma, da regra. Sabe? Então, ele é o analítico, olha lá. Ele, sabe, tudo para ele tem uma regra, tem uma norma. E se existe aquela norma, ele não passa por cima da norma. O cara lá, ó, tinha um cara lá que era do financeiro lá, que o resultado dele deu isso aqui, o controlador. Aí o cara foi mostrando como é que ele é detalhista, como é que ele é planejador, o cara foi dando um perfil do cara. Aí a gente foi entendendo que todo mundo achava na empresa que ele era chato demais, que ele ficava lá cobrando da gente cada centavo de xerox que cada setor gastou. Se passasse lá um xeroxzinho a mais, lá o cara reclamava. E que aquilo ali estava fugindo do planejamento dele. Ele tinha um planejamento para seguir, e ele tinha que fazer aquele planejamento tem que ser cumprido. Aí ficava pegando no pé dos setores, de todo mundo, de as despesas com xerox, com correio, com passagem, com não sei o quê, quanto que cada um gastou, querendo controlar a vida. Parece que ele queria controlar a vida de cada um. Nós, todo mundo achava que era chatura, mas não é, ué. O cara, o cérebro dele foi feito para pensar daquele jeito. Sabe, ele é detalhista, ele gosta de saber dos mínimos detalhes, gosta do planejadinho. E ele faz o planejamento, aquele planejamento tem que ser cumprido. Ele não aceita, a coisa não dá certo. É a maneira dele pensar. Não tem jeito de você brigar com uma pessoa, querer mudar a personalidade da pessoa, não tem jeito. Sabe, ele não vai mudar nunca. Então, e aí o que é o mais interessante? Que aí também esse cara mostrou uma coisa lá pra gente, é o seguinte, gente, você tem aqui 4 perfis de profissionais. Qual que é melhor para a empresa? Não existe essa resposta, não tem o melhor para a empresa. Porque todos são importantes. A empresa, na verdade, ela precisa de todo mundo. Porque, por exemplo, eu também, ó, eu vendo a empresa. Então, eu não posso ser aquele cara lógico, controlador. Meu negócio é raciocinar com as ideias, botar a ideia para funcionar. Eu mexo com marketing, eu vendo ideias. Meu negócio é ir lá convencer o cliente que a minha empresa é melhor para ele. Então, eu viajo na maionese. Eu não gosto daquelas normas, daquelas regras, sabe? Eu não gosto. Então, você pensa comigo aqui. Se você pegar aquele cara da informática, botar ele lá no meu lugar vendendo a empresa, vai dar tudo errado. Ele não vai conseguir vender a empresa. Ele não tem talento para aquilo. Agora, se você também me pegar e colocar lá fazendo programação do sistema da empresa, também não vai dar certo. Porque eu também não nasci para ser programador de empresa. Se me pegar para colocar lá no lugar do cara do financeiro também, sabe? Por isso é que até eu desisti um pouco desse troço de finanças, estudei isso, porque eu também não sou detalhista desse jeito, sabe? Não sou tão planejador, tão organizado. Meu cérebro ele é bem desorganizado. Então, a empresa precisa daquele cara detalhista, precisa do controlador. Porque se botar eu lá para controlar as contas da empresa, vai ser uma tragédia. Se também você pegar esse cara controlador,
Botar ele aqui vendendo a empresa também vai ser outra tragédia também. Então, a empresa precisa de todos. Precisa é que todos se entendam, que todos se conheçam. Que aí, a partir do momento que você conhece melhor a personalidade daquela pessoa, aí você entende que ela é daquele jeito, você tem que aceitar ela. Você passa a aceitar mais aquela pessoa. Você passa a suportar aquele jeitão daquela pessoa te comprando o negócio lá daquele jeito. Né? Então, olha que coisa importante, você saber isso aqui, pegar a sua equipe lá na frente, né, gente? Você pode pegar a sua equipe, trabalhar isso aqui com uma equipe sua, trabalhar isso aqui dentro da empresa. Quando você perceber que algumas pessoas estão divergindo de ideias dentro da empresa, aquilo tá virando um ruído dentro da empresa lá, você pode chamar, fazer o teste, você vai ver que elas têm a dominância cerebral diferente, elas são meio opostas umas às outras. Quando você mostra isso para elas e elas enxergam isso, elas tendem a se entender melhor. Você consegue reduzir drasticamente os conflitos internos. E aqui, gente, ó, tem os resultados. O analítico, então, um resumo, né? O controlador, experimental, relacional. E quando você faz o teste lá no site que eu te mandei, ele já te dá a resposta lá, ele já te dá uma análise de você. Por fim, o teste DISC. Esse teste DISC também, olha lá, ó, ele é um método desenvolvido para avaliação de comportamento dos indivíduos. Foi originado a partir dos estudos do Dr. William Moulton, que tinha o objetivo de compreender como o ser humano lida no ambiente em que está inserido, bem como os motivos que ele apresenta determinadas ações e reações. Eles identificaram que os indivíduos possuem duas grandes esferas comportamentais, interna e externa. A interna, sua percepção a respeito do seu poder pessoal, com relação ao ambiente que ele está inserido, e a externa, a análise que ele faz do ambiente. A partir dessas duas dimensões, estimulam-se 4 variáveis comportamentais. Olha para você ver aqui. É um estudo psicológico, comportamental, muito bacana e muito utilizada, muito vista por aí afora. Dá 4 resultados. Aqui dá dominância, influência, estabilidade e conformidade. Aí você vai fazer o teste lá direto no link que eu te mandei, chamado Pacto RH. Faça seu teste DISC e descubra a sua personalidade. Esses são 30 questões que você vai responder. Deixa eu chamar a atenção para você sobre uma coisa quando você estiver fazendo esse teste. Normalmente, tem uma questão lá com 4 alternativas para você marcar. Ele fala assim, marque a alternativa que mais condiz com a sua personalidade. E você olha e fala assim, nenhuma dessas alternativas dá certo comigo. Mas aí você fala assim, qual aqui mais se aproxima? Sabe? Você tem que marcar a alternativa que mais se aproxima. Se você tivesse que marcar uma, qual marcaria? Porque tem umas alternativas lá que falam assim, você é egoísta? Eu não sou. Você é exigente? Não, eu não sou. Você é isso? Não, também não. Você é isso? Não. Aí eu falo, não, eu não sou nenhum desses 4. Mas se eu tiver que optar, aí eu vou ver qual que mais se aproxima a mim. Aí, então é exigente, porque egoísta eu não sou. Você está entendendo? Você pega a alternativa que mais se aproxima. No final, ele te dá. Esse teste, gente, ele é interessante. No final, ele te dá um resumo da sua personalidade e ele te dá quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Já prontinho. Prontinho. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar para você ver aqui no Google. Quer ver? Teste diz que, ó, o meu quando eu faço da influência. O meu dá esse cara aqui, ó, influência. Olha lá para você ver, ó. Ele já me dá descrição. A pessoa costuma influenciar e persuadir os outros, tal. Tá vendo? Pessoas com características influente forte, como é que elas são? Com característica influente baixa, como é que elas são? E aqui, olha para você ver que bacana, ó, tá pequenininho, mas só para você ver, ó, meus pontos fortes e meus pontos fracos, ó. Aqui ele chama de pontos limitantes.
ele não quer falar pontos fracos, né? Pontos que eu preciso melhorar. Gente, e bate, sabe? Fala muito rápido. Problema com o tempo, eu sou desorganizado com o tempo. Eu queria entrar na unidade 2 ali, já vi que não vai dar tempo. Sou meio desorganizado. Problemas em completar tarefas, eu tenho problema sério. Às vezes eu começo uma tarefa, daqui a pouco passo para outra coisa. Quando veio, eu esqueci, não completei aquela tarefa, já comecei uma outra. São pequenos problemas que eu tenho por causa da minha dominância cerebral, esse tipo de coisa, da minha personalidade, que quando você sabe que tem aqueles problemas, você começa a trabalhar isso, começa a tentar ações corretivas, né? Para que você corrija isso. E aí, gente, tá vendo que bacana que é esse teste? E quando você, então, encerrou esses testes todos, só tenho mais uma reflexão final para nós fazermos, para você ir para a matriz SWOT, para a sua análise SWOT. Eu já vou encerrar a atividade supervisionada. Olha lá, gente, tem 3 tipos de inteligência que nós precisamos refletir sobre elas. Essa primeira, o nosso QI, é aquela inteligência de Gardner. Você identificou a sua inteligência predominante. Igual no meu caso, a minha predominante para a música. Beleza. Tem alguns de vocês aí que vai dar para matemática, outros vai dar para ver línguas. Mas olha só, gente, que coisa interessante. Para você se dar bem na vida, para você ser um profissional completo e para você conseguir se sobressair nesse mercado de trabalho competitivo, não basta você ter um QI muito elevado para uma determinada área e você ser muito bom numa determinada coisa, se você não tem uma outra inteligência igualmente importante, que é a inteligência emocional. É o seu QE, quociente emocional. Gente, eu conheço várias pessoas, aí, amigos meus, aí, que perderam empregos bons. Gente, um amigo meu perdeu um emprego, assim, um emprego dos sonhos de qualquer pessoa. O cara estava lá, assim, já na beira para virar um diretor de uma empresa grande, ganhar muito dinheiro. O cara não teve equilíbrio emocional, sabe? Coisa, e chegou um momento lá dentro da empresa que ele criou tanto problema lá, que chegou numa reunião lá, que o negócio pegou lá dentro lá, aí ele foi, levantou, rodou a baiana e mandou todo mundo para aquele lugar. Aí pronto, foi a gota d'água. Ele já vinha demonstrando um grande desequilíbrio emocional. A hora que o cara rodou a baiana e mandou todo mundo para aquele lugar, no meio de uma reunião de diretores da empresa, fechou a tampa do caixão do cara. No outro dia, passa lá no RH. Perdeu um emprego, gente, que é o emprego dos sonhos nossos. E por quê? Por falta de equilíbrio emocional, que a gente precisa trabalhar. Eu, gente, uma primeira experiência que eu tive aqui no Rio de Janeiro, eu gosto de contar essa experiência também. Logo que eu cheguei aqui, hoje eu sou uma pessoa completamente, passaram-se 20 anos. Eu fiz minha faculdade, 2 pós-graduações, 10 anos dando aula e 20 anos trabalhando. Então, já estudei muita coisa na vida. Eu venho tentando trabalhar, porque eu também, quando eu cheguei aqui, eu era péssimo em equilíbrio emocional. E aí eu fiz uma coisa parecida, aconteceu uma coisa parecida comigo, só que eu que pedi demissão. Um dia, o primeiro emprego que eu arrumei aqui no Rio, estava lá trabalhando, já completando 2 anos de emprego, um dia lá por uma coisa muito pequena que uma mulher falou lá, que me desagradou, que ela já vinha já meio que pegando no meu pé, eu já não estava gostando. Um dia que ela falou um negócio, eu também rodei a baiana também, não mandei ela para aquele lugar, mas fui lá no DP e pedi demissão. A mulher do DP falou, mas você está pedindo demissão, que isso? Ah, não aguento mais ficar aqui, vou embora, pronto. Estava com a cabeça quente. O negócio explodiu. E aí, gente, no outro dia, quando a poeira baixou, que eu fui pensar no que eu tinha feito, é que eu fui raciocinar na besteira que eu fiz. Aí já era tarde. Não adiantava mais, não tinha como voltar atrás mais. E aí que eu fui parar para pensar, meu Deus do céu, que besteira que eu fui fazer. E agora, quem foi prejudicado? Eu estou desempregado, né, naquela época lá. A mulher estava lá empregada, eu estou aqui sem emprego, e agora? Agora eu vou ter que pegar meu currículo e sair de novo por aí afora. Hoje eu dou graças a Deus porque eu consegui superar a minha dificuldade toda na vida
E hoje, graças a Deus, eu estou, né, meus empregos aí e tal. Mas pensa, poderia ter sido o emprego da minha vida, eu poderia ter desperdiçado, por falta de um equilíbrio emocional. Aí o que eu fiz naquele dia? A partir daquele dia, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais na vida deixaria isso acontecer. Passei a estudar inteligência emocional. Vi lá na faculdade, um cara um dia falou do livro Inteligência Emocional, comprei o livro, li o livro e passei a praticar para poder ter esse equilíbrio, para não deixar uma coisa dessa acontecer. E outra coisa, gente, para isso, para encerrar, para isso também você precisa ter um quociente espiritual elevado também. Você precisa, né, progredir nessa área espiritual também. Para a gente poder ter um equilíbrio emocional, é extremamente importante, gente, que você tenha uma crença, algo que você possa buscar recarregar suas energias. Gente, quando eu estou falando aqui de inteligência espiritual, vocês me conhecem, né? De forma alguma eu estou querendo aqui dar pitaco e falar sobre religião. Não é isso, não. Para mim, não interessa qual religião você pratica, onde você vai. O que interessa é que você esteja em paz com a sua vida, que você tenha uma fonte para buscar energia para recarregar suas baterias. Se você estiver falando que vai na igreja católica e é feliz lá e está tudo bem com a sua vida, ótimo, beleza. Se você fala, não, eu vou na igreja evangélica, mas está feliz com a sua vida, estou, então ótimo também. Você precisa ter uma crença, porque esses momentos difíceis, de desafios, né, dentro das empresas, vão ter a todo momento. Todo momento aparece um espírito de porco lá para te julgar, uma casca de banana para você escorregar. A competição é muito grande, a todo momento você está sendo testado, e se você não tem uma fonte de inspiração para você ir lá no final de semana, esfriar a cabeça, conversar com o padre, conversar com o pastor, ler um livro, ler a Bíblia, um trecho da Bíblia, buscar o equilíbrio. Se você não tem isso bem desenvolvido, você não consegue viver. Você não desenvolve o seu quociente emocional. Tá bom? E aí, então, para encerrar, análise SWOT. Análise SWOT, gente, vocês devem conhecer, essa é um estudo que foi feito para analisar empresas. Os caras lá do passado, lá da área de estratégia, de marketing, né, criaram esse modelo para identificar nas empresas quais os pontos fortes da empresa, quais os pontos fracos da empresa, quais as oportunidades, quais as ameaças da empresa. Depois, esse pessoal da área de carreira, de autoconhecimento e tal, perceberam que esse estudo poderia ser aplicado individualmente a uma pessoa. Porque eu, como profissional, como pessoa, eu também tenho meus pontos fortes, eu tenho meus pontos fracos, eu tenho minhas oportunidades, eu tenho minhas ameaças. Então, gente, eu identifico e construo a minha análise SWOT. Olha aqui, a minha está atualizadinha, acabei de atualizar esses dias, agora que eu refiz esses testes todos aqui. Então, olha que bacana, ó. Deixa eu só explicar mais uma última coisa. A diferença, gente, por exemplo, de pontos fortes com oportunidades, o pessoal confunde isso. Para você não errar, é o seguinte, ponto forte e ponto fraco, eles estão dentro de você. Fazem parte da sua personalidade, da sua inteligência predominante, da sua preferência vocacional predominante, estão dentro de você. Ponto forte e ponto fraco, você identifica nos testes. Os próprios testes, eles estão te dando ali, ó, se você pega aqueles resultados dos testes lá, a todo momento eles estão falando de pontos fortes e pontos fracos seus. Oportunidades e ameaças, você não identifica lá fazendo os testes, não. Isso são coisas do mercado. Aí você é que tem que identificar quais as oportunidades você tem na vida, quais as ameaças você tem na vida, para você também tentar arrumar a solução, né? Ver o que você pode correr atrás das oportunidades e o que você precisa trabalhar para não sofrer com aquelas ameaças. Então, para você entender lá, pontos fracos, ó, se você pegar aqui, ó, postergar tarefas, meu ponto fraco, ser impulsivo, ter pouca assertividade, isso eu tirei de um teste.
Ela perde o foco com facilidade. Está escrito lá no meu teste, no meu resultado do meu teste. Pontos fortes também. Moldado por uma natureza visionária. Trabalha bem em equipe. Gosta de falar e ouvir. Pode pegar que está no resultado de um dos testes meus. Então, gente, como é que você vai, então, fazer o trabalho? O que é que você tem que mandar para mim como atividade supervisionada? Eu postei lá o teste lá no Word para você. Você vai ter até o dia 6/10. Gente, ainda estou dando hora até 6/10, que é o dia da nossa prova, realmente. Você vai me mandar pelo Classroom, tá? Você vai me mandar pelo Classroom, vai valer 2 pontos. E aí, olha lá, é só você vir preenchendo. Qual a sua inteligência predominante? Tá? Eu vou mostrar o meu que eu fiz há pouco tempo. Olha lá, o meu teste, ó. Olha o meu para você ver, ó. Minha inteligência predominante é a musical rítmica. Esse texto aqui, ó, o aplicativo lá, o site me deu. Tá lá o resultado lá do próprio site que eu fiz o teste. Aquele primeiro testezinho que eu mandei para vocês. Aí eu entendi, olha lá, musical rítmica. Qual a preferência predominante? O artístico. Eu fiz por eliminação. Aquele testezinho que eu mostrei. O primeiro que eu mostrei hoje lá para vocês, do John Holland. Aí eu faço o cruzamento. Eu junto lá inteligência musical com preferência artístico. Olha as profissões mais adequadas. Tirei de onde? Tirei dali, ó, daqueles resultados lá, ó. Isso aqui, ó lá, ó. Musical com artístico, instrumentista, solista. Eu só tirei lá o dançarino, que eu acho que não dá muito para mim, não. Mas, ó, instrumentista, solista, vocalista, cantor, roqueiro. Aí vem, segundo o MBTI, tem um texto inicial aqui, e identifique suas 4 letrinhas. Eu identifiquei, ó, ENFP, que é o ativista. Esse resultado aqui, ó, esse resultado, eu tirei lá daquele site, eu mostrei para vocês, ó. Isso aqui, ó. Você, quando faz o teste, ele te dá o resultado. Eu copiei e colei lá. Aí eu fiz uma análise, olha lá, ele é um espírito livre, são geral. Bom você ler e você entender, né? O que disso aqui é um ponto forte seu e o que é um ponto fraco seu, para você citar lá na sua análise SWOT. Aí eu fiz o meu teste da dominância cerebral, deu lá, relacional. E de onde eu tirei esse texto aqui, ó? Lá, quando você faz o resultado, ele te dá, quando você faz o teste, ele te dá o resultado. Eu copiei para cá. Olha aqui, para você ver o que ele fala aqui no final da minha análise. Tendem a postergar tarefas, ser impulsivas, ter pouca assertividade. Ser impulsiva, eu às vezes tomo uma decisão sem pensar. Também eu tenho esse problema também. Depois que eu tomei a decisão, eu falo, meu Deus do céu, tinha que ter pensado melhor. Para que eu fui? Eu tenho esse problema, né? Às vezes eu fico postergando até os 48 do segundo tempo para tomar uma decisão. E às vezes tem momento que eu sou impulsivo, eu tomo uma decisão sem pensar. E depois eu vejo que aquela decisão não foi a melhor. Sabe? Então, você pode ver aqui na minha matriz SWOT, está falando lá, tendem a postergar tarefas. Olha aqui para você ver, ó. Cadê minha análise SWOT lá no final? Ó, postergar tarefas, ser impulsivo. Tirei dali. E o teste diz que, ó, eu sou o cara lá da influência. Aí o resultado me dá um texto aqui e já me dá lá meus pontos fortes e meus pontos fracos. Olha que bacana. Olha aqui, ó. Tá vendo? Abandonar quando não há conflito, falar muito rápido, problema com o tempo, problemas em completar tarefas, desorganizado. Se você ler minha análise SWOT, tá falando isso, ó. Eu completei com algumas coisas aqui que eu acho que eu tenho de pontos fortes, fracos. Ó, meu QE ainda em desenvolvimento. Eu não tenho um quociente emocional muito bem desenvolvido ainda. Estou desenvolvendo ele. E minhas oportunidades e minhas ameaças. Então, gente, tá vendo que para você fazer a sua atividade é tranquila atividade. Você, ao longo dessa semana, você vai usar os links que eu mandei para você fazer esses testes. Você passa o resultado dos testes lá para o Word,
faz uma análise. Gente, é importante, não é só você chegar lá e fazer o teste lá e mandar para mim, tá? Ganhou os 2 pontos, pronto. Gente, aproveita que é um momento para você se conhecer melhor, entender melhor seus pontos fortes, seus pontos fracos, para você usar isso no momento que você precisar. E pode até usar, gente, no momento, por exemplo, se você for fazer uma entrevista de emprego, eu uso. Se hoje eu for participar de uma entrevista de emprego, o cara, é muito comum o entrevistador perguntar, né? Tá bom, Eduardo, Mineiro, quais são os seus pontos fracos? O que a maioria... Eu estou encerrando a aula já, tá, pessoal? O que a maioria das pessoas fala? Que ninguém gosta, nenhum entrevistador gosta. Quais são os seus pontos fracos? Eu sou perfeccionista. Não, perfeccionista não é defeito, não. Pelo contrário, é qualidade. Se eu for contratar uma pessoa, eu quero que ela seja perfeccionista. Quero que ela se preocupe em fazer o trabalho dela o mais perfeito possível. Mas qual é o seu ponto fraco? Eu sou muito ansioso. Gente, ser ansioso também não é... Isso aí, hoje em dia, todos nós somos ansiosos. O mundo hoje nos faz ser ansiosos. Eu não falei no início lá, essa coisa de internet, essa velocidade da vida. Você tem e-mail para ver, WhatsApp, Facebook, tanta coisa. O Skype, você tem 3, 4, 5 e-mails. Tem e-mail do trabalho, e-mail da faculdade, e-mail do pessoal. Não, a minha vida vai chegar uma hora que eu não sei mais o que eu faço mais, não. Né? Aqui a Karen falou, tem gente que fala que ponto forte é ser pontual. Mas sabe, então tem certas coisas que o cara ser pontual, isso aí é uma obrigação, né? Mas o mínimo que a empresa espera é que o camarada seja pontual. Exatamente, você falou muito bem. Você fez a observação perfeita, Karen. Então, em vez de você ficar falando desses já, sabe por que acontece isso? As pessoas falam isso porque elas ouvem isso por aí, nesses papos de botequim, né? Tá lá na cantina da faculdade, aí ouve falar, né? Se perguntar para você seu ponto fraco, você fala que você é ansiosa, você fala que você é perfeccionista. Aí o caralho, então já sei o que eu vou falar. E isso não é a melhor opção. Agora, imagina, e aí, gente, o que é importante que você tem que ter na mente? Se a pessoa me pergunta, Eduardo, né, o entrevistador, quais são os seus pontos fracos? Eu posso falar aqui, olha aqui os meus pontos fracos. Aí você tem que falar um ponto fraco seu, você também não pode se queimar também, né? Então, não é que eu vou falar tudo aqui, mas eu vou pegar um ponto fraco aqui que não vai me comprometer muito e eu também já vou mostrar para o cara que eu estou procurando corrigir aquilo. Aí é o que o cara gosta de ouvir. Que, por exemplo, eu posso falar assim, o cara me perguntar numa entrevista, Eduardo, qual é o seu ponto fraco que você tem? Eu falo para ele, olha, eu fiz recentemente esses testes de dominância cerebral, teste DISC, eu fiz um teste, eu fiz uma verdadeira análise de autoconhecimento e eu identifiquei que eu penso predominantemente com o lado esquerdo posterior do cérebro. Então, isso me traz algumas características que, em algum momento da vida, já até me prejudicou. Mas eu descobri que eu tenho essa deficiência e eu tenho procurado corrigir. Então, por exemplo, eu tenho um problema de má administração do tempo. Sabe, às vezes mas eu vivo me policiando por saber, né? Eu tenho um problema de má administração do tempo e às vezes eu sou um pouco desorganizado com as minhas tarefas. Mas eu me conheci, eu sei que eu tenho esses pontos a melhorar e eu venho buscando essa melhoria. Eu tenho lido livros a respeito de como administrar melhor seu tempo, como ser mais organizado com as suas tarefas. E tenho tido um bom resultado. Nos meus últimos empregos aí, isso não me afetou tanto, porque eu tenho vindo corrigindo. Aí, o que o cara vai pensar? Olha, que candidato bacana! Eu perguntei para o cara quais são os seus pontos fracos, ele não veio com aquelas bobaginhas de que é ansioso, de que é perfeição. O cara, ele veio falar que fez o teste DISC, teste de dominância cerebral, MBTI, o cara que se conhece. Ele me relatou pontos fracos que ele tem, mas também ele me relatou que ele está corrigindo isso. É isso que o cara quer.
Entendeu? Então, você tem que falar um ponto fraco seu, que não vai te comprometer, mas já vai falar na sequência as ações que você está tomando para corrigir aquilo e que você já vem conseguindo bom resultado na correção daqueles pontos fracos. Ótimo! Você matou a pau. Ninguém vai te desclassificar de um processo seletivo por causa disso. Né? Você não pode falar algo que te comprometa, né? Ah, eu não trabalho bem em equipe. Olha, pelo amor de Deus, aí o cara vai falar, não, mas então não serve para trabalhar na minha empresa, aqui eu preciso ser... Então você tem que tomar cuidado com o seu ponto fraco que você vai falar. Pense desses todos que você listar, né? Você aqui vai listar vários pontos fracos. Tente pensar na hora em 2 que não vai te prejudicar tanto e que também você está buscando corrigir também. E mostre para o cara as ações que você está tomando para corrigir. Pessoal, vamos parar, vamos fazer o seguinte, próxima aula, então, eu vou entrar já de cara na unidade 2. Próxima aula, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação à atividade, podem me tentar esclarecer. Aliás, se tiver qualquer dúvida com relação a essa atividade supervisionada, podem me mandar um WhatsApp. Vocês sabem que eu não me incomodo, né, de um aluno me mandar o WhatsApp, mas eu sempre peço, gente, né, também, para ter um pouco de paciência, que às vezes eu não respondo na hora ali, porque eu estou numa reunião, eu tenho outro emprego. Estou no meio de uma reunião, estou lá numa reunião na minha empresa, mas assim que for possível, eu vou dar atenção para você e vou procurar responder você lá no WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que tenha, pode me procurar. Pessoal, ficou alguma dúvida de vocês? Há algo que eu preciso esclarecer? Amanda, Ana Carolina, turma toda aí, Júlia, Karen, todo mundo aí. Pessoal, tem algo que não ficou claro? Eu aconselho sempre a você, tenta fazer essa semana, porque se tiver alguma dúvida, anote, me mande um WhatsApp, ou senão na próxima aula a gente tenta fazer um bate-bola aí para tentar esclarecer tudo que tenha. E aí, na próxima aula, eu já entro na unidade 2 aí. Pessoal. Certo, professor. Muitíssimo Valeu, mesmo. professor. Boa noite. Boa noite, tá? Neilton, boa noite a todos aí. Karen, Amanda. Tá, Daniele, Cá. Queria falar o nome de todo mundo aí, mas infelizmente são muitos alunos. A sala estava cheia hoje, graças a Deus. Só tenho a agradecer vocês por, né, estarem aqui participando.